Texto de Mateus, capítulo 6, verso 32, que diz assim: porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Bom, pastor, eu vou entrar no mérito aqui, irmãos, do chamado redentivo de Cristo, que a igreja tem por obrigação entender, compreender e dominar. E eu digo, por quê? Não é só por uma questão de ter o conhecimento, mas também isso, de saber agir em conformidade com esse chamado, porque não adianta nada ter ciência e conhecimento daquilo que ele relatou pessoalmente no processo redentivo, se você não tem postura, comportamento de agir adequadamente e legitimamente conforme a vontade dele. Então, muita gente tem o conhecimento, mas não tem o comportamento, não tem o posicionamento adequado, correspondente às expectativas dele. E eu digo Cristo. Por quê? Eu vou falar sobre reino, porque até o dia de hoje persiste a ideia, o conceito de que esse reino seja materialista. E não isso, na ausência do Senhor, eu digo na sua glorificação, que o reino seja consciência, que a presença dele aqui seja consciência redentiva. Mas eu queria entrar nesse mérito com os irmãos agora, nessa questão do dever de reconhecer o reino e buscar a identidade dele, do reino de Deus, o reino de Cristo, tá? Que alguns traduzem o reino dessa forma, porque o pastor vou tratar aqui, que o reino, segundo a identidade que está em Cristo, ele traz uma manifestação, presença e progresso. Está nele lá, mas não podem ser confundidas com o reino da terra, com o reino do mundo. Exemplo, o reino ali em Cristo, cuja manifestação, presença e progresso é redentivo, não pode ser confundido com prosperidade material, patrimônio e acúmulo de bens, realizações e sucesso pessoal. O reino ali no Senhor, no Cristo, é submissão à autoridade de Deus, transformação pela redenção e pelo Evangelho, esperança escatológica, esperança por uma consumação dessa salvação. Então, os valores, os princípios, são completamente opostos daquilo que a religião prega, principalmente esse movimento evangélico que está lá fora. Então, existe uma identidade de reino nele, como também um dever de reconhecimento, cuja manifestação, presença e progresso podem ser compreendidos por nós. Então, por muito tempo eu escutei isso dentro da igreja, que o reino de Cristo estava manifestado, presente e progredindo por aquilo que os homens estavam conquistando no mundo. E você lê um texto comigo agora, aí, de Mateus capítulo 6, que o Senhor está entrando exatamente neste mérito. Que o reino de Deus, ali, nele, não se confirma naquilo que o homem busca no mundo como bens. Não consiste naquilo que ele possui, nem adquiriu no mundo. E pede à igreja o quê? Atenção, para que essa ansiedade, para que esses compromissos não substituíssem o mandamento maior. E qual que era o mandamento maior aí? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas cadê o reino? Aonde está a sua manifestação? Aonde está, né, a sua presença? Aonde está o progresso disso? Porque o Senhor se ausentou no plano, foi glorificado e exaltado, e agora aqui entre nós, aonde o reino está? Nós precisamos ter esse reconhecimento. Nós precisamos ter o reconhecimento dessa identidade. O reino tem que ser visto por mim e por você aqui. E não pode ser confundido com as outras coisas. Que muitas vezes o homem lá se realiza, que muitas vezes ali ele se sacrifica e trabalha para ter, mas não é naquilo que Deus
que Deus é glorificado. Não é naquilo ali que o reino é reconhecido. Você pode até ser grato a Deus por aquilo que você adquiriu no mundo, mas o reino não se confirma por estas coisas que são materialistas e de mundo. Posso ser grato a Ele. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Ele me deu essa graça. Mas o reino não pode ser identificado nem reconhecido por meio daquilo. Porque se fosse, o Senhor teria falado. E detalhe, se fosse, Ele também teria adquirido. Ele também teria possuído. Ele também teria lutado. Ele também teria trabalhado por isso. Ele fez. Não. Então não é um momento para se questionar? Né? Aonde esse reino está se manifestando agora? Aonde o reino de Deus está presente na minha vida agora? Aonde ele progrediu? Em que esfera? Em que parte da minha vida que eu posso dizer, o reino de Cristo se cumpriu aqui? Não pode ser por intermédio daquelas coisas. Aquelas coisas, as coisas da vida, do mundo, não comunica reino. Não prega o reino de Deus. Não testemunha o reino dele. É isso que o pastor eu vou tratar. Primeiro ponto, que eu queria entrar no detalhe com os irmãos, vamos até abrir Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, depois os demais até o pastor eu cito. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Como segue também em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que esse texto todos sabem do que se refere. Hebreus 12, verso 2 também, que trata do mesmo assunto que o pastor vou falar. João 3, versos 16 e 17, porque são textos messiânicos da encarnação do nosso Senhor, da manifestação dele, e você vai entender onde eu quero chegar. Noção básica sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é reconhecido ou se confirma nessa identidade em tudo que ele se constitui autor. Se ele é autor, ele construiu, ele edificou, com as suas próprias mãos, com o seu próprio poder. Tudo que ele se constitui autor, ele é soberano sobre isso, ao mesmo tempo eterno. Então, tudo que ele se constitui autor, porque sai dele diretamente, ele é rei. Ele é reino. A encarnação do Cristo é isso. A providência da redenção, ela traz o mesmo padrão do que foi Deus na criação. O advento ali é ele, ali no acontecimento da criação e da redenção, está fundamentado e gerado por ele, ou seja, em conformidade como ele é. Então, tudo que ele se constitui autor, que ele construiu com as suas próprias mãos, é uma forma simbólica, com o seu próprio poder, vontade, capacidade, força, autoridade, soberania, ali é reino, e ali ele se constitui rei. Primeira noção básica. Então, eu posso aplicar isso, pastor, para todas as coisas? Não. Eu já vou falar por quê. Você não pode, porque há coisas que ele fez, há coisas que o homem fez. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? Mas essa noção não é passada para a maioria. São poucos que conseguem ter o entendimento e a compreensão disso. E é um detalhe muito fácil. E eu sempre falo para os irmãos aqui, olha, a regrinha aqui qual é? Separa o que é de Deus e o que é do homem. Não confunda, não misture as duas coisas. Porque diferente seria, Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ou isso, ou disso. Foi o homem quem fez. Por mais que ele seja uma criatura, ele é responsável pelo que ele faz. Assim como Deus foi quando fez o homem sem pecado. Então, existe uma regra básica da identidade desse reino e do seu reconhecimento. O fundamento disso precisa ser ele mesmo. Isso precisa sair dele, de domínio dele, de autoria dele. E isso tem que ser absoluto, tem que ser eterno. Não pode ter participação nenhuma de alguém.
precisa ser diretamente Ele. Então, em tudo que Ele se constitui por natureza, autor, tudo que Ele se constitui por natureza, criador ou providência, é reino, ali Ele é rei. Por natureza, saiu dele, surgiu dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Natureza, providência, autoria, é básico. Nós precisamos ir em busca daquilo que se confirma que Ele é autor. Precisa haver marcas daquilo que Ele constitui ser rei. Reino, a igreja está me entendendo aqui? Nem tudo eu posso aplicar essa regra. Segundo ponto, texto de Mateus 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Amém? Então daí quando nós falamos desse reino, do reino de Deus, manifestado dentro da história humana, aí detalhe, eu trago essa regra, né, de identificar e reconhecer tudo aquilo que por natureza Deus se constitui autor e reino, ou rei, para entender o que Ele foi dentro da história. Porque há uma manifestação desse reino dentro da história humana que eu preciso reconhecer essa identidade. E aonde na história registra isso? Quando Deus, em ação, se direciona a cumprir uma vontade específica dele, soberana e imutável, sobre a humanidade. Sabe aquela panorâmica que vocês aprendem no seminário? É exatamente aquela panorâmica que nós passamos a vocês com divisões e etapas de autorrevelação dele, que pode ser trabalhado como identificado esse reino. Essa panorâmica me prega que a ação desse Deus, dentro da história da humanidade, o reino anunciado por ele ali, sempre foi messiânico, sempre foi redentivo. Em toda fase preparatória do Antigo Testamento, Deus ele foi reino, rei e governo por sacerdotes e por profetas. O reino ali não foi político. O reino ali não foi estatal. O reino ali não foi estrutural. O reino ali, naquele período preparatório para a encarnação de Cristo, aquele reino que Deus manifestou ali, ele foi ministerial. Ele foi profético. Daí essa cambada de retardado vai lá e mistura tudo e faz uma coisa só. Está errado, hein? Está errado porque você, para identificar e reconhecer o reino dele, você vai ter que provar que ele é autor daquilo e é a natureza daquilo. Então não pode ser tudo do que está no Antigo Testamento, coisa dele. Você vai ter que separar o que é do homem, vai ter que separar o que é dele. Porque a manifestação desse reino dentro da história humana dos homens, ela cumpre o critério. E o critério que está ali não é político, não é mercantilista, não é estatal, é messiânico e redentivo. Para vocês terem uma noção do que o pastor está falando aqui, quando o homem caiu no pecado, Deus já deu o anunciamento do estabelecimento e da manifestação do reino ali, no ato da queda. Já indicando ao homem, à serpente e à mulher, que este reino viria representado por alguém que ele elegeu diretamente. O anunciamento messiânico e redentivo já foi dado no ato da queda, no acontecimento, no advento, do comprometimento do homem na presença dele. E dali para frente tudo segue igual, de maneira linear, de maneira progressiva até a encarnação. E esses rastros podem ser vistos por qualquer um de vocês. O pastor, tem alguma relevância, alguma importância isso que o senhor está dizendo? Lógico, porque isso prevalece ao teu dia de hoje.
essa linha de atuação dele no que ele agora quer comunicar. Ou seja, aquele reino que foi anunciado na antiga aliança, posteriormente, se firmou no acontecimento messiânico de Jesus, ele se estende para a igreja até o dia de hoje. E a identidade e o reconhecimento dele aqui está entre nós. Só que muita gente não consegue ver. Ele não consegue enxergar, melhor dizendo, não consegue nem enxergar a obra. Só vê o homem, só vê o templo. Porque é míope. Porque é cego. Ou não quer ser trabalhado, ou não foi trabalhado. Então a manifestação deste reino, cujo ele é rei, ou seja, cujo natureza ele é autor e ação. O reconhecimento da identidade desse reino, na linha histórica, diz: é messiânico, é redentivo, não tem outro caráter, não tem outro princípio, não tem outro objetivo, não tem outra forma, não tem outro aspecto, não tem outra essência. O meu Senhor veio cumprir essa escritura que está no Antigo Testamento, cujo Deus governou e reinou por profetas e sacerdotes.